Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Saúde em Pauta. E é claro, a gente sempre traz aquele tema atual para trazer mais qualidade de vida para você, mais informação e elucidar várias questões aí na sua vida. Por exemplo, você já ouviu falar de síndrome de burnout? Esgotamento profissional. Agora a gente está falando muito nisso, inclusive por causa do trabalho, as pessoas que seguem trabalhando e às vezes sentem-se esgotadas e na verdade é um esgotamento que cai nessa síndrome. Mas quem faz esse diagnóstico certinho para saber se você tem isso ou não, o que caracteriza essa síndrome é uma psicóloga, um psicólogo, um profissional preparado para isso, né? Então, para falar sobre esse tema, a gente trouxe a Sabrina Gallo, ela que é psicóloga. Muito obrigada aí pela sua participação, viu, Sabrina? Gostaria que você se apresentasse para a gente. Eu te agradeço, Carol. Bem, meu nome é Sabrina Gallo, sou psicóloga, atuo já na área clínica há, nossa, gente, 20 anos, porque eu me formei em 2001. Ave Maria! Bem, atuo na área clínica há 20 anos, né? Eu tenho minha especialidade é em terapia cognitiva comportamental. Trabalho aqui no consultório, né? A minha ênfase é muito em estresse, em distúrbio de ansiedade, depressão. E assim, né? Como você mesmo disse, Carol, o burnout agora está aumentando muito, estou pegando muito casos aqui no consultório, porque essas mudanças com a pandemia deixaram as pessoas doentes emocionalmente, né? E o que é essa síndrome? Então, o que é o burnout, né? Como você mesmo disse, como é conhecido, também é conhecido como síndrome do esgotamento profissional. Então, o burnout, ele acaba sendo um distúrbio emocional caracterizado por um cansaço excessivo, por um estresse excessivo. Geralmente, esse estresse excessivo, esse cansaço excessivo, ele está ligado a situações de trabalho, onde a pessoa ela acaba passando por situações de muita competitividade, de uma sobrecarga muito grande do trabalho e tudo mais. É importante ressaltar que essa sobrecarga de trabalho, muitas vezes, ela pode ser de questões internas, sabe? Tipo, pensamento, eu preciso produzir, eu preciso fazer. Não necessariamente está acontecendo isso externamente, que, tipo, às vezes há empresas que cobram muito, mas geralmente vem dessa questão interna, da gente estar com esse pensamento de que eu tenho que fazer, que eu tenho que produzir, que eu tenho que mostrar resultado e tudo mais. Entendi. Deve ser difícil. Bom, pra gente né, que tá de fora, mas pra você como psicóloga talvez não. Mas assim, como tem várias aí doenças, né, emocionais, distúrbios mesmo, por causa da pandemia, como você citou também, né, ou estresse, ou depressão, ou um transtorno de ansiedade, para você chegar a diagnosticar que é essa síndrome, como que funciona? É importante a gente observar os sintomas da síndrome, tá? Porque a partir do momento que você observa esses sintomas, a gente consegue ter um diagnóstico mais preciso. Por quê? Porque muitos dos sintomas de burnout também estão presente em outros distúrbios emocionais, como ansiedade, estresse e tudo mais. Então, assim, o que é importante? É observar essas síndromes e procurar ajuda, na verdade, procurar uma ajuda de um profissional, de um psicólogo ou de um psiquiatra para fazer o diagnóstico mais preciso. Então, assim, alguns dos sintomas que a gente normalmente encontra, alguns sintomas físicos, é como a gente falou mesmo, cansaço, um cansaço excessivo, uma irritabilidade, dor de cabeça, tensão muscular, irritabilidade, não tem uma causa, às vezes, é irritabilidade por qualquer coisa. Sintomas emocionais que a gente encontra com frequência, dúvidas quanto a si próprio, pensamento negativo, baixa estima, perda do prazer, a pessoa acaba perdendo prazer em algumas coisas. Então, esses sintomas, eles também estão ligados tanto à ansiedade quanto à depressão. Então, é importante a gente saber, né, saber esses sintomas e procurar um profissional, no caso, um psicólogo, um psiquiatra, para fazer uma avaliação mais digna, né, assim, mais fidedigna, na verdade, e para fazer um tratamento, né, desse problema. E o que causa, assim? Pode ser um ambiente, a situação da pandemia, por exemplo, ou de adaptação, né? Que as pessoas ficaram aí no home office, agora voltam, aí vão para lá, vão para cá, e tem essa competitividade, como você colocou. É mais uma questão externa ou uma questão interna frente ao que está acontecendo? Então, não é só a questão do trabalho em si que pode ocasionar o burnout, né? Tem alguns estudos que estão vendo que uma pessoa que é excessivamente empática, ou seja, que pega o problema do outro para si e tudo mais, ela pode também ter burnout. Por quê?
Porque ela pega aquele problema para ela fica gastando muita energia com isso, e aí o que acontece? Chega uma hora que ela chega à exaustão, né? Então, também isso. Então, assim, pessoas que são excessivamente empáticas podem desencadear burnout. Uma outra coisa que pode desencadear é, na verdade, tudo que for excessivo, né? Se a gente for parar para pensar. Aquela pessoa que está fazendo vestibular, o adolescente que vai prestar um vestibular, ele acaba ficando horas na frente de uma tela ou estudando. Uma pessoa que está fazendo concurso público, estudando para concurso público, ela também fica muito tempo estudando e acaba não tendo momentos prazerosos, né? Uma pessoa acaba ficando muito tempo presa no estudo, acaba não tomando água, acaba não fazendo as necessidades básicas, que é ir no banheiro, comer, coisas desse tipo. Então, o que ocorre? Então, qualquer situação que você tem um desgaste físico muito grande, né? Um desgaste físico, emocional ou mental, ela pode desencadear burnout, tá? O que ocorre? Se você tem esse desgaste e não tem uma situação prazerosa, ou se você não tem uma situação de descanso, e você vai acabar tendo um problema mais à frente, né? Você vai acabar se prejudicando tanto fisicamente como emocionalmente. Certo. Sabrina, a gente vai para um rápido intervalo e logo a gente volta para a gente continuar falando da síndrome de burnout, ou burnout, né, que é o termo correto, a forma correta de se falar, né, como você colocou para a gente gente falar sobre o tratamento, como que a gente lida com tudo isso, né, já que a gente já falou sobre as causas, tá bom? A gente volta já. Sorrir com confiança, bom, né? Com Oral Sim, você pode. A Oral Sim é a clínica número 1 em implantes dentários e você pode voltar a sorrir com a segurança dos dentes fixos, com atendimento excelente e humanizado e preços, claro, acessíveis. Marque uma consulta, ligue. Oral Sim, carinho e respeito pelo seu sorriso. O assunto do Saúde em Pauta de hoje é síndrome de burnout. Gente, estamos conversando com a Sabrina Gallo, ela que é psicóloga, e a gente está falando dessa síndrome que muita gente tem falado e que está aumentando os casos aí, que é como se fosse um esgotamento, né? De você ficar muito tempo fazendo a mesma coisa, focado naquilo, sem ter situações prazerosas, como a Sabrina acabou de explicar pra gente, uma situação de descanso e tudo mais. Sabrina, identificado o problema, né? Teve o diagnóstico, sim, é síndrome de burnout. E aí, né? Tem tratamento? Sim, tem tratamento. Eu falo que tem, vamos dizer assim, que a gente tem duas frentes. A primeira frente é fazer psicoterapia, para você identificar o que está acontecendo, o que fez você chegar a esse estado. Então, aí você procura um psicólogo para trabalhando, para ter esse autoconhecimento. Então, dependendo de casos, também é importante procurar um médico. Por quê? Porque às vezes ocorre de ter uma queda no sistema imunológico ou também desenvolver outros problemas emocionais, como ansiedade ou depressão. Então, é importante procurar um médico, no caso, um psiquiatra, para estar fazendo essa avaliação, para ver se há necessidade de tomar algum polivitamínico, uma vitamina, ou até mesmo um antidepressivo ou um ansiolítico. E o tratamento, ele tem um tempo médio de duração ou não? Na verdade, o tratamento na parte psicológica é muito a questão de mudança de hábitos de vida, de estilo de vida. Então, a pessoa ela tem que ter essa consciência para ir, a partir daí, criar estratégia em terapia para estar mudando esse estilo de vida, porque não adianta nada. Se não mudar o estilo de vida, melhorou lá os hábitos um período, mas aí, depois de um tempo, que nem eu falei para você, que às vezes pode ser internamente. Se eu sou excessivamente crítico, se eu sou excessivamente perfeccionista, em um outro momento, o burnout pode ocorrer novamente, né? Então, assim, então é importante. Então, não tem um prazo que a gente vai falar, Sabrina, quanto tempo? 5 meses, 6 meses, 1 ano? Não necessariamente. Varia de caso para caso. E é considerado hoje essa síndrome de burnout, né? Ela é considerada doença do trabalho? Como eu disse, não necessariamente ela é do trabalho, pode ser de outros pontos, como eu falei para você também, né? Pode ser de fundo emocional, no caso de pessoas que são excessivamente empáticas, ou também, como eu falei para você, de pessoas que vão estudar, de fazer vestibulares, coisas desse tipo. O que é importante ressaltar? É importante ressaltar que qualquer atividade que nós façamos, que seja de um estresse muito grande, de um cansaço muito grande, qualquer atividade, vamos supor, você pode até fazer uma atividade, na verdade, sei lá, já me perdi de novo.
Voltando. Então, qualquer atividade que você faça de um estresse excessivo, de um cansaço excessivo, pode ocasionar burnout. Como eu disse, você tem que avaliar muito bem essa questão de o equilíbrio de você ter momentos prazerosos e também ter as suas obrigações, mas tem que ter esse equilíbrio. Então, se você não, vamos supor, Sabrina, eu não estou trabalhando, mas eu estou numa exaustão. Hoje, por exemplo, eu atendi um paciente que ele falou, Sabrina, eu estou em burnout. Eu falei, mas por que você está? Por que você está falando que você está dessa forma, né? Ele falou assim, porque a gente está aí começando o ano, eu estou com um excesso de carga do meu trabalho e ainda da faculdade. Ele falou assim, começou agora as aulas e as aulas voltaram presenciais, eu não estou dando conta, não estou tendo tempo. Então, assim, às vezes não necessariamente é do trabalho, é o fato da pessoa não ter esse equilíbrio, sabe? Físico, emocional e também uma sobrecarga física, emocional e não ter esse momento de relaxamento. Tem também, eu vou falar por mim, né? Que às vezes a gente se pega assim, aquela sensação de que eu não vou dar conta do mundo. Às vezes você já tá fazendo aquilo, você tá motivada, aí a sua rotina mesmo. Ai, acorda, faz lanchinho da criança, no rumo uniforme, faz o seu lanchinho e se troca, e acorda cedo, e leva na escola, e vai trabalhar, e toda aquela rotina, e vai na academia e tal. Aí chega uma hora, tem prazo pra cumprir, você fala assim, ai, eu acho que eu não vou dar conta. Aquele esgotamento que parece que você vai explodir, né? E isso vai do comportamento da gente também, da gente não estar descansando de repente, ou da gente não tá olhando para aquilo de uma maneira maior, ou isso é cumulativo? Ó, é importante a gente saber diferenciar duas coisas. Tem o estresse, que é o estresse do dia a dia, tá? Então, o que é o estresse? O estresse é uma situação, o estresse é uma reação, na verdade, do organismo frente a uma situação. Então, você está vindo com a sua vida tranquilamente, acontece uma situação que a gente chama de estressor, que vai ocasionando o quê? Muita energia para resolver o problema, pouca energia. Essa oscilação é o estresse, tá? Então, esse daqui, vamos supor que pode ser um problema, que nem você falou, essa rotina do dia a dia, ou de repente também essa questão de você se cobrar por você tem que fazer todas as coisas que eu não vou conseguir dar conta do meu dia a dia. Então, às vezes, pode estar ocasionado só como questão de um estresse, sabe? Tipo, um estresse diário, um estresse do dia a dia. O problema é quando, o burnout é quando a pessoa ela fica estressada por um período prolongado, um período longo, entendeu? Então, assim, normalmente está ligado a uma ocupação, que pode ser, daí, no caso, uma ocupação do trabalho, ou da função de ser mãe, que a gente sabe que não é fácil, né? A função de ser mãe, mas que gera um sentimento de culpa e de cansaço, que nem você mesmo falou. Né? Então, tipo, eu me culpo por não estar dando conta, eu estou muito cansada, eu não sei se eu vou dar conta. Então, pode ser, alguns casos, ser diagnosticado como burnout, ou se não, como um estresse do dia a dia, corriqueiro, que daí, no outro dia eu estou bem, mas se isso daí for num período muito prolongado da vida da pessoa, é legal a gente dar uma avaliada aí para ver se você não tem burnout, sim, se a pessoa não tem burnout. Por isso que é muito importante, né? Tá sempre procurando um profissional para fazer o diagnóstico correto, para fazer uma psicoterapia. Aliás, terapia é vida, né? Eu falo que assim, acho que vocês também falam isso e a gente lê muito sobre isso. Quando a gente começa a fazer uma terapia, a gente começa a olhar pra gente, né? Começa a ter aquele espelho e falar assim, olha, eu tô no meu processo de autoconhecimento. Já é um ato de coragem, já é um ato de mudança, né? Então, por isso que eu falo que terapia é vida. A gente tem que fazer mesmo, tem que se olhar, tem que procurar se melhorar sempre, né, tá ressignificando as coisas, porque assim, o resultado com certeza é fantástico, a gente poder olhar para as nossas questões, né, e saber elaborar e saber buscar equilíbrio. Admiro muito o trabalho, viu, Sabrina, dos psicólogos, eu acho que assim, é fantástico, né? É muito importante, eu acho que em qualquer fase da vida a gente tem que fazer terapia, o autoconhecimento, ele vai além, né, eu acho que a gente consegue, se conhecendo, a gente tem um melhor relacionamento com o outro, a gente consegue conquistar as nossas metas, nossos objetivos, e então a terapia é muito importante. Lógico que eu sou psicóloga, adoro o que eu faço, então eu sou um pouco suspeita em falar, mas eu acho que é super importante, sim. Ai, mas deve ser gratificante para você, né? Tá vendo assim os resultados nos seus pacientes também, é muito gostoso, né? E deixa uma dica pra gente fechar, então, de como a gente prevenir, como a gente fazer isso no dia a dia e prevenir aí cair num transtorno, numa síndrome como de burnout.
Então, como eu disse anteriormente, é importantíssimo a gente ter qualidade de vida. E quando a gente fala em qualidade de vida, o que a gente pensa? Numa alimentação saudável, prática de atividade física. Eu acho que a partir do momento que você já pratica atividade física e tem uma alimentação saudável, você já acaba tendo uma rotina mais saudável, né? Então, isso é um pilar, esses dois pilares são muito importantes. Outro pilar que é muito importante também é você ter momento de lazer, momento de relaxamento. Sabe, o momento da Carol, o momento da Sabrina. Eu brinco que nós temos aí 24 horas do nosso dia. Dessas 24 horas, se a gente tira 8 horas para trabalhar, a gente tira 8 horas de sono, sobra 8 horas ainda. Então, dessas 8 horas, por que eu não tiro 1 hora para mim? Então, tem o seu momento, o momento que você vai fazer uma atividade, que você vai desconectar de problema. Parar de pensar, a gente não consegue, porque somos seres pensantes, então a gente pensa a todo momento, mas a gente consegue parar de pensar em problemas. Então, se você pegar 1 hora do seu dia e já fazer uma atividade prazerosa, seja tomar um banho, mas tomar um banho percebendo que você vai tomar banho, não quando você entra no chuveiro, você não lembra se você lavou a cabeça, passou condicionador ou shampoo, sabe? Ou se não, você usa óculos, você entra abaixo do chuveiro, você vê que você está de óculos, porque muitas vezes a gente vai no automático. Ou seja, tomar um banho, que pode ser uma atividade prazerosa, como fazer sei lá, algo, vou fazer aula de dança, eu vou fazer alguma coisa prazerosa, que seja. Outra coisa, eu falo que para a gente também é muito importante a gente ter relacionamentos saudáveis. Se a gente tem relacionamentos saudáveis, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, a gente tem um ambiente saudável, a gente tem uma rede de amizades saudáveis, a gente tem um network, assim, a turma no trabalho, né? Não é aquelas pessoas que a gente chama de vampiros de energia. Inclusive, até vi esses dias no Instagram uma foto assim, bom dia, e depois quando eu encontro uma pessoa que suga toda a minha energia, né? Você fica totalmente sem energia. Então, isso é muito importante também ter. Outro ponto que a gente tem que tomar um pouco de cuidado é a questão de reorganizar o nosso dia. Às vezes, a gente acha que o nosso dia tem 48 horas e não 24. Então, a gente quer fazer muita coisa, a gente acorda de manhã já atrasado, muitas vezes, daí você quer fazer várias coisas, sabe? Tipo, acorda de manhã com aquele tempo cronometradinho, muitas vezes não toma café da manhã, já sai no desespero, chega tudo no desespero. Então, reorganize seu dia, avalie o que é prioridade, o que é prioritário, né? Eu sei que prioridade muda muito, né? Às vezes as pessoas chegam aqui no consultório e falam assim, Sabrina, não deu tempo. Daí eu viro e falo, peraí, não é que não deu tempo, sua prioridade era outra, não era fazer aquilo que era para ser feito. Então, é muito importante isso, e acho que o mais importante de tudo isso que eu falei é se cobrar menos, sabe? Gente, errar faz parte, e quando a gente erra, a gente aprende, e o aprendizado é muito importante, sabe? E as pessoas, às vezes, não aceitam errar, não aceita, e sofre muito com isso. Então, acho que se a gente fizer tudo isso que eu falei, ter uma boa qualidade de vida, não existe por que ter burnout. Tá joia, obrigada, viu, pelas dicas preciosas aí pra gente. E seguir, né, gente? É difícil, é fácil falar, é difícil fazer, né? Mas assim, a gente já tem um norte. É só olhar pra ele, pelo menos, e tentar segui-lo aí pra gente buscar o equilíbrio sempre, né, Sabrina? Obrigada, viu? Com certeza, eu que agradeço, Carol. E você que está acompanhando Saúde em Pauta, também obrigada pela sua companhia. E sempre tem um tema especial para você que traz mais informação e, é claro, mais qualidade de vida aqui no Saúde em Pauta. Até a próxima. Tchau!